Você já deixou de fazer algo por medo de fracassar? Talvez tenha sonhado em abrir um negócio, mudar de carreira, até falar em público, mas desistiu antes mesmo de tentar? Sabe o que é mais curioso? Esse medo não é só seu, não. Ele é universal. Todos nós, em algum momento, ficamos paralisados pela incerteza. Mas e se eu te dissesse que o fracasso não é o oposto do sucesso? Pelo contrário, ele pode ser o caminho do sucesso. Prontos para mais um voo, águias? O medo do fracasso tem raízes profundas, viu? Psicólogos explicam que ele está ligado à nossa necessidade de aceitação social e ao instinto de sobrevivência. No passado, ser rejeitado por um grupo poderia significar uma ameaça real à vida, né? Tá fora da caverna, não entra mais aqui, tá rejeitado. Hoje, errar pode até machucar o nosso ego, pode expor a gente a um julgamento alheio que incomoda, eu sei, mas raramente vai colocar a gente em perigo real. E ainda assim a gente evita o fracasso porque a gente associa a ele vergonha, desmerecimento, até a sensação de incompetência. O fracasso, do ponto de vista humano, vai muito, mas muito além de um simples erro ou de um resultado negativo. Fracassar pode fazer a gente questionar nossa própria identidade, nosso próprio valor e até o sentido do que a gente está fazendo. Só que aqui está um fato interessante, olha só, pessoas bem-sucedidas fracassam mais vezes do que as outras. O estudo na Universidade de Northwestern, poxa vida, hein? Como é que fala isso aqui? Northwestern. Universidade de Northwestern. O estudo da Universidade de Northwestern analisou cientistas que tentavam publicar as suas pesquisas. Os que enfrentaram rejeição no início da carreira tinham mais chances de alcançar grandes sucessos mais tarde. Por quê? Porque aprenderam com os erros e persistiram. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da história, é um exemplo perfeito disso. Ele foi cortado do time da escola. Imagina a dor, né? De um adolescente apaixonado pelo esporte sendo rejeitado. Só que, ao invés de desistir, ele usou isso como motivação. Passou noites e noites treinando sozinho no ginásio, aperfeiçoando seu jogo. Durante a sua carreira profissional, ele perdeu mais de 9.000 arremessos. Foi derrotado em quase 300 jogos e 26 vezes errou o arremesso decisivo no final da partida. Só que mesmo assim, ele se tornou uma lenda. O fracasso não definiu quem era o Michael Jordan. Foi a sua resposta ao fracasso que tornou quem ele é. E a Oprah? A Oprah Winfrey, hoje uma das personalidades mais influentes da mídia já há bastante tempo, mas o seu começo foi tudo menos fácil, não foi tão fácil assim. Quando ela iniciou sua carreira na TV, ela foi demitida e disseram que ela não servia para o jornalismo. Você consegue imaginar alguém dizendo para Oprah, com toda a sua presença, toda a sua empatia, a sua inteligência, ela não tinha talento para isso? A Oprah poderia ter aceitado esse rótulo, só que ela não aceitou. Seguiu em frente, encontrou seu espaço, construiu um império baseado exatamente no que disseram que ela não poderia fazer, se conectar com as pessoas através de histórias. Agora, pare e pensa, o que você está deixando de ganhar por medo de tentar? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a possibilidade de errar que a gente esquece de considerar o custo da inação. Um estudo da Universidade de Cornell acompanhou idosos ao longo do tempo para entender o que mais gerava arrependimento nas vidas deles. E o resultado foi surpreendente. A maior parte dos entrevistados não se lamentava pelos erros que eles cometeram, mas pelas oportunidades que eles deixaram passar. Aquela ideia de negócio que nunca tiraram do papel, o amor que nunca declararam, a viagem dos sonhos que sempre adiaram. A pesquisa revelou que o famoso "e se" é um dos sentimentos mais angustiantes na velhice. E se? Muitos relataram que, se pudessem voltar no tempo, arriscariam mais, fariam mais. Acompanhe essas histórias aqui, ó. O sonho engavetado. Richard, um ex-contador de 78 anos, sempre sonhou em abrir uma livraria aconchegante em sua cidade. Durante décadas, ele trabalhou em um escritório, adiando seu desejo por medo de instabilidade financeira. Eu sempre dizia, quando eu juntar mais dinheiro, eu faço. Conta dele. Mas os anos passaram e a livraria nunca saiu do papel. Hoje, vejo livrarias pequenas prosperando e eu me pergunto, e se eu tivesse tentado? O amor não declarado. Margaret, de 82 anos, lembra com carinho de um rapaz chamado Thomas, seu melhor amigo na juventude. Ela sempre teve vontade de dizer a ele que o amava, mas o medo de perder a amizade a impediu. Ele se casou, teve filhos, eu também segui minha vida, diz ela. Anos depois, os dois se reencontraram em uma reunião de ex-alunos e ele confessou que também era apaixonado por ela.
Ficamos apenas nos olhando, sem saber o que dizer. A vida tinha seguido o seu curso. Talento não explorado. James, de 85 anos, sempre teve talento para desenhar e sonhava em ser ilustrador, mas seguiu a carreira que seus pais consideravam segura, engenharia. Desenhar era a minha paixão, mas eu me convenci de que não daria dinheiro, ele conta. Após se aposentar, ele finalmente começou a pintar, mas lamenta não ter explorado seu talento mais cedo. Sempre penso, e se eu tivesse, olha o e se de novo, e se eu tivesse me dedicado a isso quando era jovem? Essas histórias mostram que o maior peso que a gente carrega na velhice não são os erros que a gente comete, mas os sonhos que a gente deixa de tentar realizar. O estudo reforça a importância de arriscar, errar e aprender ao longo do caminho, porque o pior arrependimento é de nunca ter tentado, é o e se. Agora, e se eu te disser que o seu cérebro pode ser treinado para lidar melhor com o fracasso? A neurociência mostra que quando a gente erra, a gente reflete sobre o erro, nosso cérebro cria novas conexões neurais. Isso significa que aprender com o fracasso, literalmente, torna a gente mais inteligente, mais preparado para a próxima tentativa. Ou seja, cada erro é um tijolo na construção do seu sucesso. Eu lembro inclusive bem de quando eu comecei a gravar vídeos aqui para a internet. Não aqui no YouTube não, aqui já tá avançada a coisa. Mas lá no Instagram, os primeiros videozinhos lá. No começo eu pensei que, é fácil, é só gravar vídeo, né? Eu já dominava o assunto, é só ligar a câmera e gravar. Investimento? Tranquilo. Finanças, falar de dinheiro? Eu fazia isso, falava sobre isso há 16 anos, tá tudo bem. Agora, gravar vídeo, postar, pensar no que falar, formato, pesquisar, Aí foi desafiador, isso era outra história. Aliás, eu lembro do meu primeiro vídeo, como se fosse ontem. Coloquei o celular em cima de um pote de paçoca, era um pote de paçoca, o celular apoiado em cima dele para ficar numa altura, né, do meu rosto. Me arrumei, pensei ali o que eu ia falar, e quando apertei o gravar, a minha voz saiu estranha. Meus gestos pareciam meio, robóticos, meio automáticos. E o pior, o vídeo ficou muito ruim. E eu assisti e pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair disso, melhorar, fazer melhor do que isso. Sabe, a sensação de incompetência? Para os outros parece que é fácil, pra gente não. E a sensação é essa mesmo, de querer sumir, fingir que nada aconteceu, né? Deixa pra lá esse negócio de gravar vídeo. Mas, no fundo, eu sabia que desistir não era uma opção. Então, eu fiz o que qualquer pessoa determinada faria. Tentei de novo. Segundo vídeo, pior do que o primeiro. Terceiro vídeo, derrubou o celular, caiu, fez barulho, acordou meu filho que era pequenininho. No vídeo eu esquecia tudo que eu ia falar, não deu certo. Não foi no primeiro, não foi no segundo, nem no terceiro, mas eu continuei. E aí, algo mágico aconteceu. A cada vídeo, eu fui aprendendo, fui deixando de cometer erros anteriores. Até hoje eu continuo aprendendo. A gente nunca para de aprender, a gente vai aperfeiçoando durante a jornada. Eu aprendi lá qual era a melhor posição para o celular, aprendi a colocar um timer para o celular iniciar a gravação sozinho, aprendi que eu tinha que anotar alguns pontos importantes para eu não esquecer de falar na hora, aprendi a me soltar mais, a falar com a câmera como se eu estivesse conversando com um amigo, falando com alguém, e entendi que errar faz parte do processo, tá tudo bem. Hoje eu olho para trás e penso, e se eu tivesse desistido no primeiro fracasso? E se eu não tivesse nem começado? Que bom que eu comecei. Começa por aí também. Eu não sei qual que é o seu projeto. Eu não sei o que tá na sua cabeça, no teu coração para começar. Mas começa. Isso vai ser muito melhor, seja lá o resultado que for, do que o arrependimento do e se eu tivesse feito. Talvez você esteja passando por algo parecido agora, né? Tentando algo novo, mas aí fica inseguro, acha que não é para você. Deixa eu te contar uma coisa. O sucesso não vem de quem acerta de primeira. Não vem. Ele vem de quem insiste, de quem ajusta, de quem não para, de quem continua. Então, se você falhou, ótimo. Sinal que você tá no caminho certo. A pergunta é, você vai desistir ou você vai tentar mais uma vez? Agora, como, Elisiane, colocar isso em prática? Primeiro, muda a sua percepção sobre erro, tá? Ao invés de pensar assim, e se eu falhar? Pergunte-se, o que eu posso aprender com isso? Segundo, normalize o fracasso, converse com pessoas que também enfrentam desafios no teu dia a dia, busque histórias de superação e lembra, tá? Ninguém acerta sempre. E por fim, o principal, né, gente? Haja. O medo do fracasso não vai desaparecer, só que ele diminui quando a gente dá o primeiro passo. Pense em alguma coisa que você quer fazer, escolha um pequeno passo para dar em direção a isso e dê esse passo, talvez hoje mesmo. Talvez seja estudar um pouco sobre o assunto, talvez enviar uma mensagem para alguém que já passou por isso, ou simplesmente escrever o seu plano no papel, mas dê algum passo.
Me conta aqui, qual medo de fracasso tá te impedindo de agir? Escreve nos comentários, porque eu quero saber a sua história, eu quero te conhecer. Aliás, estou adorando ler e responder, na medida do possível, todos os comentários por aqui. Se esse conteúdo fez sentido pra você, curta o vídeo, compartilha com quem também precisa ouvir isso, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, combinado? Primeiro passo para vencer o medo do fracasso é agir. Você já começou agindo, assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo voo, águia.